quiser abrir comigo no livro de Efésios, que eu vou ler tudo de novo que nós temos falado desde o início, mas depois a gente vai abrir outros lados, tá? Então eu vou ler aqui já. Efésios do capítulo 6, do versículo 14. A gente está falando sobre a sétima guerra espiritual. Então hoje nós vamos falar da nossa última armadura. É a armadura essencial de todas. Efésios capítulo 6. Olha, nós estamos falando aí da armadura de Deus. Então a gente tem falado muito sobre a armadura de Deus no decorrer dessa sexta-feira. E infelizmente muitos quebraram essa armadura. Agora está faltando peça. Como que uma pessoa vai conseguir ir para uma guerra agora? Como que uma pessoa vai para uma guerra? Já faltou o escudo. Agora vai ser lançados os dardos inflamados do inimigo. Como que a pessoa vai se defender? Estão compreendendo, irmão? Por isso que quando a gente marca uma corrente com o povo, com as pessoas, se eles se apegarem e firme na fé mesmo na corrente, Deus abençoa. Agora, se não pega firme e falta, vem e falta, não acontece as bênçãos, porque é um compromisso que a gente faz. Então diz assim no versículo 14, olha: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então os lombos é o cinto da verdade. Então no início dessa reunião, muitos vieram. Então já colocaram o cinto da verdade e a couraça da justiça. Aí veio. Então conseguiram até colocar essa couraça, que é contra esses sentimentos malignos, essas coisas que atingem o nosso coração, que é para proteger. E calçar os pés da preparação do evangelho da paz, ou seja, é uma outra armadura, onde a pessoa se reveste com essa armadura, com esse calçado, para permanecer firme na palavra de Deus. Doa a que doer. Amém, irmãos? Dependente da luta, independente do que for, ela não abandona a fé. Ela mantém esse calçado, ela mantém com os pés firmes na preparação desse evangelho. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É esse escudo que começou a faltar na vida das pessoas. É esse escudo. O que teve quando chegou nessa parte do escudo, nem todo mundo veio mais. Veio nas primeiras 3, mas no escudo, que seria uma das partes principais também, porque os dardos inflamados são jogados direto na nossa vida, todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. Até eu recebo esses dardos inflamados, né, irmão? Sabia? Até eu. Se eu não me revestir com esse escudo, eu desanimo na fé. É desânimo, é cansaço, é injúria. São coisas que o inimigo joga assim, ó, para nos atingir. Até que a gente desanima e acaba abandonando a fé. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, é você manter a salvação. E as pessoas também já perderam esse capacete. Por quê? Porque se ela não está se revestindo da armadura, já diz, ó, o título já diz, a armadura de Deus. Se não está se revestindo dessa armadura de Deus, significa que a salvação está correndo em risco. Esse que é o grande problema. A salvação da pessoa pode estar correndo em risco. Porque nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda tem gente que já perdeu isso daí. Por quê? Agora o que acontece? Qualquer revelação, qualquer coisa que dá e a pessoa não tiver baseado aqui, qualquer medo que colocar no coração da pessoa, ela vai acreditar. Não está manuseando mais a palavra de Deus, não está cumprindo nem as profecias. Porém, o versículo 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Digam graças a Deus. Esta é a sétima armadura, ou seja, orando em todo tempo. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar muito agora sobre oração. Nós falamos dessas armaduras,
Agora nós vamos falar dessa oração. Porque você pode se revestir de toda a armadura, mas a essencial dela também é a oração, é a comunhão com Cristo. Amém? Curve suas cabeças em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu te peço, dê a direção do teu Espírito, meu Pai, e nos abençoa, meu Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, meu Pai, e desenvolva esta mensagem, meu Deus, para os que estão aqui, receba essa bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coloco tudo em tuas mãos, e assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam amém, graças a Deus, e palmas para Jesus, em nome do Senhor. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Então a armadura de Deus nos coloca equipados para vivermos em sintonia com o Senhor, de acordo com a sua soberana vontade, em obediência, santificação e purificação. Então devemos colocar esta armadura como nossa principal vestimenta e consequentemente fazer o que o Senhor ordena. Amém, irmãos? Então você tem que se revestir dessa armadura. A oração é a arma final que sela o nosso compromisso com Deus de usarmos a sua armadura. A oração nos permite estar em ligação direta com o nosso Senhor. A palavra nos exorta a orarmos sempre, em todo e tempo e lugar. Digam graças a Deus. Um pouco ali mais para frente do 1 Tessalonicenses. Ele fala a respeito disso. Vamos ler aqui. Um pouquinho mais para frente ali no 1 Tessalonicenses. Do capítulo 5. Do versículo 17. Olha só o que ele fala. Posso ler? Aí. Diz assim, ó. Orai sem cessar. Ele já fala. Orai sem cessar. Então a tua oração não pode parar. Ela tem que ser contínua. Amém, irmão? Amém. Contínua, independente do que for. Tenha vontade ou não tenha, mantenha sempre em oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Digam graças a Deus. Então, orar sem cessar. E em tudo você tem que dar graças a Deus. Amém, irmãos? Porque tudo é feito pela vontade de Deus. Se você está vivo hoje, é pela vontade de Deus. Amém? Se uma pessoa continua doente, porque ainda está na vontade de Deus, porque se Ele quiser, Ele cura. Amém, irmãos? É assim que funciona. A nossa vida não pertence mais a nós. Se você entregou a vida para Cristo, pertence a Ele. O que Ele quer de nós é que nós mantenhamos uma comunhão com Ele através das orações. É a única forma de a gente revestir contra as ciladas de Satanás, de a gente estar esperto com as coisas, é orando a Deus continuamente, sem parar, sem cessar. Amém, irmão? Por que tem muitas pessoas que conseguem ser enganadas facilmente por muitos falsos profetas? Porque não ora, porque não lê a Bíblia, não taca a espada, está totalmente desprotegido. Se duvidar, pode estar até com a armadura completa, mas deixou de estar orando, vai chegar uma hora que a armadura começa a rachar. E aí os dardos inflamados é lançado, a pessoa não consegue se desviar. Aí chega uma pessoa, um falso profeta, chega o Satanás, usa até a própria palavra para enganar a pessoa cai. Estão compreendendo? É que nem eu falei sexta-feira passada, a gente falamos sobre isso, sobre a palavra. Jesus estava lá no deserto, Satanás usou a própria palavra contra ele, a própria palavra de Deus para tentar ele. Então você tem que manusear bem. Por isso que a oração, irmão, é muito importante. Amém, irmão? Por que tem gente que fala, pastor, mas eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo? Porque falta oração. É na oração que você é batizado com o Espírito Santo.
É na oração que você recebe as profecias. É na oração que você recebe as coordenadas que o Espírito Santo vai te dar. Tudo é na oração. Digam graças a Deus. Então, dai a importância desse diálogo com Deus. A oração é o contato diário com o nosso Deus. Por isso que nós lá comecemos lá no Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Amém, irmão? Abre comigo, volta ali para trás então. Ali comigo no livro de Romanos, do capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Por isso que as pessoas estão se apostatando da fé facilmente. Parece que o diabo ele não está fazendo tanto esforço assim para tirar a pessoa da presença de Deus. Não está. Por incrível que pareça, ele não está. Se ele joga um dardo certinho, certeiro na pessoa e acerta, pronto. Um dardo só. Por incrível que pareça, irmãos, Satanás e seu demônio não está tendo nenhum esforço para tirar uma pessoa da presença de Deus. Ele está fazendo isso com a maior facilidade. Não está suando, digamos assim. Não está tendo aquela briga, né? Não, ele está conseguindo facilmente. E está tirando. Tirar um, tirar dois, tirar três. E está tirando. E está tirando. Ele não para. Ele continua. Se a gente não tiver em oração, irmãos, a gente desanima. A gente cansa. É ou não é? Desanima. Se eu não estiver orando a Deus, eu também desanimo. Não é só porque eu sou pastor que eu estou salvo. Tito não leva ninguém para o reino de Deus. O que leva para o reino de Deus é uma comunhão contínua com Deus. É uma vida com Ele. Digam graças a Deus. Aí no Romanos capítulo 12, do versículo 12, fala bem assim. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverai na oração. Você vê, lá no início, orai sem cessar. E agora fala em perseverar na oração. É você continuar orando. É você continuar orando pela família. É você continuar orando pelos seus filhos. É você continuar orando pela tua vida. Você não pode parar. Amém, irmão? Não pode parar. Continua. O que tem de pessoas que já desistiram até de orar? O que tem de pessoas que reclamam de seus maridos, reclamam de suas esposas, reclamam de seus filhos, mas chega na hora de vir na igreja orar por eles, daí não quer orar. Eles acham que Deus tem a obrigação de sair de lá do seu trono, de abençoar toda a casa e ficar por isso mesmo. Não tem como, irmão. Desde o início da Bíblia até o final do Apocalipse, tudo foi feito através da palavra de Deus, mas tudo tinha oração. Tudo. As pessoas, quando iam atrás do Senhor Jesus, Jesus não simplesmente parava e falava, vem cá. Não, Jesus ele continuava andando. Aonde ele ia, as pessoas seguiam ele. Mas ele não parava e chegava e falava, hoje eu vim para te abençoar. Não, as pessoas falavam, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Todos foram atrás do Senhor Jesus. Todos. Só teve uma única sessão em que Jesus estava caminhando, olhou para aquele cidadão, até esqueci o nome dele agora, me fugiu da cabeça. Aí ele falou, me convém pousar hoje na tua casa. Me convém. Aí o que aconteceu? Foi lá, foi recebido e tudo. Aí na hora o homem se converteu, que foi Zaqueu. Agora me lembrei o nome dele, Zaqueu. Subiu em cima da árvore, mas o Espírito Santo já tinha mostrado para Jesus que tinha alguém que estava em cima da árvore, que estava interessado de conhecer Jesus. E é isso que falta em muita gente, conhecer Jesus. Buscar uma vida com Cristo. Sair dessa parte religiosa da sua vida e ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor.
Por que as pessoas estão se afastando hoje? Mesmo de dentro da igreja? Por falta de ter um encontro com Deus. Amém, irmão? Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Não faz sentido. Pelo menos hoje eu entendo. Pelo menos eu. Não faz sentido de eu ter um encontro com Deus e de repente, daqui a alguns meses ou alguns anos, eu me afastar e sair da presença dele. Não faz sentido. Não tem cabimento. Era fácil mesmo eu sair da presença de Deus porque eu nunca tive um encontro com ele. Porque uma é você ter a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Outro é você ter o Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso é uma grande diferença. É uma grande diferença. E quando uma pessoa tem um encontro com Deus, por mais que seja difícil na sua vida, por mais que ela fale, olha, dá vontade de pegar e desistir tudo. Ela pode até desistir de tudo, mas ela não desiste da salvação. Ela vai carregar a salvação no choro, nas lágrimas, de joelhos, direto no chão. Amém, irmão? Mas abandonar a fé não abandona. Não abandona. Pode até sair da obra, mas ela não abandona a fé. Ah, eu não venho mais na igreja embaixadores, mas ela vai para outra. Ela não deixa nem de congregar. Estão compreendendo, irmão? Você vê a importância de ter esse encontro com Deus? E tudo através do quê? Da oração. Digam graças a Deus. Depois que estivermos completamente revestidos da armadura de Deus, não podemos esquecer de manter e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nós fazemos por meio da oração. É manter uma comunhão com Ele. É um relacionamento com Cristo. Da mesma forma que você conversa com a tua mãe, com o teu pai, com os seus filhos, da mesma forma que você conversa com as pessoas, tem que ser assim com Deus. Ser mais íntimo com Ele. Quanto mais oração, mais intimidade. Quanto menos oração, menos intimidade. Amém, irmãos? E uma coisa tão interessante, irmãos, que até ontem mesmo, hoje mesmo eu estava orando, falando com Deus, parece que existe algo que está faltando em mim, que eu estou falando para Deus, Senhor, fala para mim o que é, porque está parecendo que eu preciso fazer a mais, mas como que eu preciso fazer a mais? Estão entendendo isso daí, irmão? Por que isso está acontecendo comigo e pode acontecer com muita gente? Você faz ali, você está fazendo, mas parece que dentro de você, parece que você quer fazer mais. Algo quer fazer a mais, mas você não sabe por onde começar. Mas por quê? Porque a tua alma ela quer ficar mais perto de Deus. A tua alma quer estar em sintonia com Cristo. Viver sempre em oração. Ter uma vida com Ele. Digam graças a Deus. Isso vem da onde? Da nossa alma. Isso eu vou falar no domingo de Santa Ceia, irmão. Com relação a isso. Com relação à nossa alma. A nossa intimidade com Deus. Através da oração. Digam graças a Deus. Lá na frente do Colossenses, do capítulo 4. Quer ver? Para frente, ali no Colossenses, capítulo 4. Passa o Filipenses, Gálatas, aí chega o Colossenses. Colossenses, capítulo 4, do versículo 2. Fala bem assim. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Amém, irmãos? Mais uma vez, perseverar na oração e sempre com ação de graças. Ou seja, orar em todo o tempo, manter a tua comunhão com Cristo em oração. Ora antes de dormir. Ora, a hora que você acorda, vai orar. Você vai sair, ora. Você vai para a escola, vai estudar. Ora também, em todo o tempo, ora e ora. Amém, irmãos? Ora e ora. É oração. Dá uma oração contínua. Porque na oração, irmãos, você recebe muitas coisas de Deus.
O que você precisar, Deus vai lá te dar. Ele supre as tuas necessidades. Mas existem coisas que Deus quer falar para você, somente para você. A maioria dessas pessoas que ficam só atrás de revelação, sabe por que a maioria dessas pessoas que só vai atrás de revelação? Porque elas não oram. Sabiam disso? É falta de oração. Pode ver. Se eu colocasse uma placa lá e dizer, o pastor Gerdau da revelação, olha, estava cheio essas horas aqui, tinha jeito até ali, ó. Tava aqui na porta, aqui sentado no canto, cadeira aqui, tava assim, ó. Porque eles querem saber revelação. Eles querem que saia da boca do pastor. Mas eles não querem saber da revelação que sai da boca de quem? De Deus. Eu quero uma revelação, eu oro a Deus. Se eu orar a Deus pela tal coisa que eu preciso, se eu orar a Deus pela tal coisa que eu necessito, se eu orar a Deus por algo que eu queria que Ele falasse comigo, e na hora Ele não me falar, de certa forma Ele pode usar até alguém para falar. E quando alguém falar, você vai falar, puxa vida, é comigo. Agora há pouco, até esse dia eu conversei com Deus sobre isso, e foi confirmado através da boca do profeta, através da boca do pastor. Estão compreendendo, irmão? Mas não, as pessoas não querem isso. Eles não querem se revestir da armadura. Não estão nem interessados no Espírito Santo. Estão interessados em revelação, profecias e profecias. E só querem dizer glórias, aleluia, no seco. Não parte de dentro. Quer dar graças a Deus no seco, da boca para fora. Mas quando termina o culto, quando vai para suas casas, acaba deparando de frente até com o diabo. É como se diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É ou não é? Não é assim? O que tem de pessoa já falou isso? Mas por falta do quê? De orar todo o tempo. Temos que buscar isso daí, irmão. Digam graças a Deus. Temos que buscar isso daí. Lá no 1 Pedro, um pouquinho mais para frente. Eu não vou estender muito a mensagem. Mas eu quero completar ela. 1 Pedro do capítulo 7, ali na frente. Passa Tiago, passa Hebreus, Tiago. 1 Pedro, capítulo 4. Olha só. Do versículo 7. Veja só. Vou ler aqui. E já está próximo o fim de todas as coisas. Então olha aqui. Já está próximo o fim de todas as coisas. Então, aqui já está anunciando que as coisas já estão no fim. Certo? Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha só. Orar sem cessar. Orar continuamente. Agora temos que vigiar em oração, irmãos. Vigiar. Estar vigilante. Estar esperto com as coisas. E sempre mantendo em oração. A oração que você faz não é só dentro da igreja, na sua casa ou de joelhos. Você pode fazer isso dirigindo. Você pode fazer isso dentro de um ônibus. Você pode fazer isso até trabalhando. Não precisa somente, oh Deus, né? Ali no silêncio. Está ali, ó, por exemplo, trabalhando. Mas aqui está falando com Deus. Aqui está falando com Deus. Já viu aquelas pessoas que a gente anda na rua? A pessoa está andando assim, falando? E às vezes a gente deve até risar, essa pessoa é doida, não é? Mas vai que de repente ela está andando, está conversando com Deus e Deus caminhando com ela ali e nós chamando ela de doida. Doido é nós. Não é verdade? A gente não sabe. Exatamente. Aí você está andando lá, a pessoa olha assim que não entende. Não sabemos. Nós sabemos se a pessoa está doente ou não. Mas a primeira impressão que vai dar na pessoa é que
Essa pessoa não bate bem na cabeça, deve estar conversando com os seus, como é que é? Como é que eles falam? Eles falam uma expressão lá. Mas de repente a pessoa está falando com Deus. Estão compreendendo? De repente a pessoa está ali andando e trocando ideia com Cristo ali na hora. E às vezes a pessoa passa e a gente acha que ela é doida. Doida é nós que não está fazendo isso. Exatamente. Tá lá falando sozinho. Mas irmão, será que ela está falando sozinho? Irmão. Por isso que, tem que ser sóbrios em oração. O que é ser sóbrio? Ou seja, moderado nas coisas, se comporta de maneira serena, contido, recatado. Isso é ser sóbrio. Está sempre vigilante. Abre comigo lá em Mateus agora. Vamos lá para trás. Lá em Mateus 17. Mateus 17. Versículo 21. Olha por que muita gente não consegue vencer os seus problemas. Fala bem assim. Jesus diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém, irmãos? Como que uma pessoa vai vencer o problema dela se ela não ora? Como que a pessoa chega e quer converter o marido, quer converter a esposa, se nem sequer dobra o joelho e conversa com Deus? Estão compreendendo? Como que a pessoa sabe que é demônio, sabe que os demônios estão ali, estão agindo na casa, na família, em tudo quanto é lugar, sabe? Às vezes até Deus mostra, olha lá, veja lá. Mas Deus não pode operar milagre se a pessoa também não fazia parte dela. Estão entendendo, irmãos? Aí está cheio de demônios, vê demônio para tudo quanto é lado, mas não ora, não dobra os joelhos, não súplica a Deus. É falta de oração. Aí Jesus fala, tem certas castas de demônio que ele não se expulsa senão pela oração. Senão pela oração. Sexta-feira que vem, a partir de sexta-feira que vem, depois que ontem que nós estávamos conversando aqui com o pastor, parece que o Espírito Santo me deu uma motivação diferente para sexta-feira. De nós começar a fazer o culto de clamor na sexta-feira. Só não sei quanto a sexta-feira. Primeiro eu vou orar a Deus. Mas eu sei que já na próxima eu vou fazer isso. Não vou nem fazer oração forte. Todos nós vai orar forte. Todos nós vai estender a mão e vamos clamar. Clamar a Deus. Amém, irmãos? E eu vou fazer esse chamado para as pessoas. Nós vamos clamar a Deus na sexta-feira. E se está com algum problema na vida, se precisa de algo, se precisa financeiro, casamento, seja o que for, é na saúde, em qualquer área da sua vida, se você clamar a Deus, Deus de pronto vai abençoar. Amém, irmão? E nós vamos partir para esse clamor. E eu vou precisar de ajuda até para me ajudar a clamar. Nós vamos clamar, não é orar. Porque uma é você orar, diferente do clamor. O clamor é quando a gente não aguenta mais aquela situação. Esse, sabe, que arregaça mesmo o clamor. Sabe aquele momento que você tem algo para soltar, mas você já orou, mas mesmo assim, tem ou não tem? Que está dentro de você? Você até orou. Mas você sente que a tua oração não foi o suficiente. Aí você precisa soltar aquilo ali. E você sente que para você soltar ali, você precisa de um ambiente, um lugar para que eu possa fazer isso. E às vezes você prefere tentar ficar até sozinho, para que naquela hora você rasgue o verbo diante de Deus. Quem já sentiu assim? Tem hora que eu sinto assim direto.
Às vezes eu preciso. Por que essa igreja saiu aqui, irmãos? Porque quando aconteceu de quando nós ir embora, aquilo ali ficou dentro de mim. Eu precisava falar com Deus. Orei a Deus. Dobrei os joelhos. Mas eu precisava falar mais. Eu precisava soltar aquilo que me pressionou aqui dentro. Por isso que naquela terça-feira eu preguei aquele Apocalipse bem atribulado. Mas à tarde, quando eu fiquei sozinho em casa, que a pastora deu aquela saída, que ela também foi também, acho que foi fazer a mesma coisa. Quando a hora que eu fiquei sozinho, fechei tudo a casa, cheguei na beira da cama, dobrei os joelhos e não falei, Senhor, não. Olha, quem passou na rua ali, se passou gente ali na rua, escutou tudo, porque eu rasguei o verbo, eu gritei, eu falei com Deus, não falei baixinho. Eu não fiz uma oração do mesmo tom que eu faço aqui. Eu clamei alto, amém, irmãos? Aí Deus, o que ele fez? Na hora moveu tudo, irmãos. Por isso que tem certas casas que não saem mesmo por causa de falta de oração. Ah, o meu marido está assim, e não sei o que, ele tem que mudar. Mas peraí, como que vai mudar se a pessoa não quer mudar? É ou não é? Se eu tenho problema no meu casamento, e eu fico só olhando o defeito da minha esposa, e chego, vou até reclamar com o pastor, mas ela está assim, assim, assado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o pastor chega e fala, então faz o seguinte, vem na sexta-feira, culto de libertação, ora pela pessoa, né? Faz uma corrente com Deus, de 7 ou 14, sexta-feira, não sei, dê um prazo ali com a tua fé. Pega firme, seja fiel na corrente. Aí você vem, daí na terça-feira. Aí na terça-feira você vai buscar para você. Você vai se alimentar da palavra. Você vai buscar o Espírito Santo. Aí no domingo, que é o culto de família, aí você vem, ora pela família. Ora pelo seu casamento. Ora pela sua casa. Aí a pessoa não vem na sexta. Aí a pessoa não vem na terça. Aí a pessoa não vem no domingo. Aí eu pergunto, Deus vai operar alguma coisa? Não vai, irmãos. Deus vai fazer alguma coisa? Não vai. Ele só manifesta mesmo quando há manifestação de uma fé. Amém, irmão? E através dessa fé, é através da oração. Então é possível perceber nas palavras de Paulo que para nos revestirmos da armadura espiritual, devemos ter uma atitude ativa, ou seja, ela não estará em nós de maneira inusitada. É você estar orando em todo o tempo. Isso está lá até em Atos, do capítulo 1, do versículo 14. Eles oravam unanimemente, eles não paravam, eles continuavam orando. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Ora, conversa com Deus. Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu quero saber mais sobre o Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele Deus que está na Bíblia, que faz isso, mas eu quero saber algo a mais do Senhor. E Ele te revela, irmãos. Digam graças a Deus. Abre comigo de Hebreus, quase no final da mensagem. Lá para frente, Hebreus, do capítulo 4. Precisamos decidir querer e nos esforçar para que na hora da batalha estejamos revestidos como um bom soldado de Cristo. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Aí se achou, diga graças a Deus. Meu Deus, está me dando uma sede. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha só. Cheguemos, pois. Então, assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, você tem que chegar até Deus com confiança diante do trono dele. Para que possamos alcançar misericórdia
e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Digam graças a Deus. Então você tem que chegar com confiança. Você tem que confiar na tua oração, irmãos. Confiar na oração. Se você fez a oração para tal coisa, então mantenha aquela oração. Você não faz ideia o que eu tenho uma oração que eu fiz, que às vezes de algumas coisas que ocorrem, que quando eu penso, aí eu já me lembro da oração que eu fiz lá atrás. Eu falei, não, pera aí, mas daí se eu fazer isso, então como é que ficou aquela oração que eu fiz lá atrás? É que nem uma vez quando aconteceu que eu estava desempregado. Eu orei a Deus e falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, mas eu não quero serviço terceirizado. Eu falei bem assim para ele, não quero. Eu não quero serviço terceirizado. Eu quero um trabalho que já me registra. Você sabe, terceirizado não tem tanta coisa não. Aí o que aconteceu? Orei. Quando eu recebi uma ligação, acho que já contei esse testemunho. Eu recebi uma ligação. Aí nessa ligação, a pessoa falou da tal empresa e tal. Só que era terceirizado. Eu poderia na hora chegar e falar, não moça, é terceirizado, tudo, eu agradeço, mas pode passar para outro. Só que quando eu fui falar porque foi terceirizado, depois que eu fiz essa oração, veio essa ligação para mim. Na hora o Espírito Santo falou, vai. Na hora ele falou, vai. E eu vi aquela voz. Aí eu aceitei de fazer entrevista. Não, tá bom, beleza, vou marcar a entrevista. Só que durante indo para a entrevista, no meio do caminho, até mesmo esperando ali sentado, até chegar a minha vez, eu já tinha falado com Deus. Falei assim, eu estou aqui só para fazer entrevista, mas eu não vou voltar atrás com a minha oração. Foi o que eu fiz. Era, se eu não me engano, acho que era 2 vagas e nós estávamos em 5. 2 vagas e nós estávamos em 5. Aí o primeiro que fez, pegou a vaga, aí sobrou uma. Aí foi o segundo nada, pegou um, foi o segundo nada, aí o terceiro também nada, daí sobrou eu e mais um piá. E a vaga estava lá. Aí eu peguei ali mesmo sentado, esperando, falei assim, Senhor, eu não vou aceitar essa vaga, não vou. Vou deixar para aquele rapazinho ali. Quando eu sentei, a hora que a mulher falou tudo, fez a entrevista, explicou que é terceirizado, tal, na hora tocou um telefone. Na hora, ali na minha frente, ela pediu licença e pegou e falou assim, conversou e falou, não, tem um aqui na minha frente. Pronto, desligou o telefone e falou assim, o que era de terceirizado para você está cancelado. Você vai ser efetivado direto para a empresa. Então nós vamos dar terceirizado para aquele rapazinho que está lá esperando. Digam graças a Deus. Porque eu não voltei com a tarde da oração. Eu fui abençoado e o piá que nem sabia de nada também foi abençoado. Nem precisou passar para a entrevista porque não tinha mais ninguém. Recebeu. O quê? Deu 6 meses depois, ele foi efetivado. Quer dizer, eu fui abençoado e ele também foi. Amém, irmão? Mas não pode voltar atrás com oração. Não volte mesmo. Versículo 16. Então chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele foi ajudado no tempo oportuno, sem saber. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente estiver vivendo isso aqui na graça. Digam graças a Deus. Quase encerrando a mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Então, revestido da armadura de Deus e mantendo uma vida de oração sincera e constante, permaneceremos firmes no dia mau, quando somos tentados e provados das mais diversas maneiras.
A gente tem todo dia o dia mal, irmão. Não adianta. Tem horas que a gente parece que a gente se cansa. É ou não é? Cansa ou não cansa? Então a gente se cansa. Tem hora que dá vontade, como se diz, de chutar o pau da barraca ou chutar o pau da bacia cheia de água. Tem hora que a gente, sabe, tem hora que o negócio chega por aqui, ó. Acontece. Eu também tenho meus dias mal. Tem dia que eu mesmo fico atacado comigo mesmo, irmão, comigo mesmo. Porque daí eu olho se eu me cobro muito, sabe? Principalmente com relação a almas, igreja. Então, daí eu me cobro muito. Aí quando eu me cobro muito, tem hora que eu fico aflito, mas tem hora também que eu fico até bravo comigo mesmo. Eu me cobro. Então, tem dia que eu fico naquele dia mal, mas eu tenho que estar sempre o quê? Mantendo a minha fé em oração. Aí no versículo 8, fala bem assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Digam graças a Deus. Então existe aquele momento que você está aflito e Deus deixa acontecer. E você fica orando. Aí ele fala: a minha graça te basta. Sabe por que Deus fala assim, que a minha graça te basta? Porque Ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, irmão. Ele não tem obrigação nenhuma. Ele não é um mordomo como muitas pessoas estão tratando ele. Ele não é um empregado como muita gente está tratando ele. Ah, só porque é dizimista, Deus é obrigado a me abençoar. De jeito nenhum. Ah, só porque eu dou oferta, Deus é obrigado a me abençoar. De jeito nenhum. Ah, mas eu abandonei o vício, abandonei tudo, me entreguei para Cristo, hoje eu estou na igreja, então Deus é obrigado a me abençoar. De jeito nenhum. A graça dele já basta. Amém, irmão? Porque se você hoje é dizimista, é porque Deus está te abençoando. Sim ou não? Se você hoje é ofertante, é porque Deus está o quê? Te abençoando. Se você hoje está aqui na igreja buscando a presença de Deus, é porque hoje, Ele está te tirando do mundo e está desviando você do mal. É verdade ou mentira? Então, irmãos, a graça dele nos basta. Porque a salvação, irmão, para ter verdade, se a gente colocar no lápis, na caneta, digamos assim, de passagem, nem a salvação Deus não tem obrigação de nos dar. Não tem. Nós não somos dignos nem de ser salvos, para você ter uma ideia. Não somos. Porque nós somos tudo falhos e cheios de pecados. Se não fosse o Senhor Jesus, irmão, se não fosse o Senhor Jesus, nós estava tudo condenado. Nós já nasce condenado. Como assim, pastor? Então quer dizer que criança sempre vai para o inferno? Não, eu digo assim, nós já nasce, está na Bíblia. Desde o início nós já somos condenados. Mas a partir do momento que você pega uma certa idade e você já sabe discernir o que é certo e o que é errado, então você já sabe que aqui nessa consciência tua, nessa tua cabecinha, nesse teu cérebro, você já sabe o que é certo e o que é errado. A partir do momento que você sabe o que é certo e o que é errado, aí a partir do momento que a gente começa a fazer isso aqui, ó, carimbar a condenação. Carimbar o inferno. Ou eu me entrego para Cristo e sou selado, ou então não me entrego para Cristo e sou condenado. Estão compreendendo, irmãos? Então por isso que ele fala, a minha graça já basta para você. Agora, se nós estamos sendo abençoados, é por causa da misericórdia, é por causa da compaixão que Ele tem. Se nós estamos sendo abençoados, se você está sendo abençoado por Deus, é porque por causa do nome do Senhor Jesus. E se você está sendo abençoado, é por
porque você tem que glorificar a Deus, porque Deus só é glorificado quando Ele nos abençoa. Amém, irmão? Se Ele não me abençoa em nada, como que eu vou glorificar? Estão compreendendo? Não me lembro onde está, mas está em Salmos, se não me falha a memória. Davi fala. Davi ele mesmo fala desta forma, se não me falha a memória. Se eu for à sepultura, como que eu vou te glorificar? Estão compreendendo, irmão? Então existe aquela expressão, Deus, ou o Senhor me abençoa, ou então me mate. Tem muita gente que fez esse tipo de oração. Eu já fiz esse tipo de oração. Mas por quê? Porque se Deus me abençoar e eu vivo, eu vou glorificar Ele. Agora, como que eu vou glorificar o Senhor? Na sepultura. Os mortos falam? Os mortos glorificam? Não! Então Ele quer que a gente estejamos vivos na presença dEle, cheio da presença dEle, para que a gente também venha glorificar a Ele. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Para nós encerrar, Salmos 37. Para encerrar, Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, do versículo 4. Nós vamos concluir a mensagem. Então, se você não está bem ultimamente, ou acha que sua vida não tem sentido, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. E você pode fazer isso através da oração e revestindo-se da armadura de Deus. Amém, irmãos? Pode ver, a gente ora todo o tempo, irmão. A gente ora de madrugada, ora de manhã, ora de tarde, a gente ora e continua orando. Eu não entendo como é que as pessoas não conseguem se batizar com o Espírito Santo, irmão. Eu fui rápido para ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiz um jejum de 21 dias de Daniel. E sempre ali, orando. Eu me lembro, no último dia, foi no último dia dos 21 dias de jejum de Daniel, fui batizado com o Espírito Santo. Esse dia eu estava conversando com a nona, foi anteontem, né, irmã? Só já fez a oração de 3 em 3 horas? Imagine, você está de 3 em 3 horas orando. Como eu faço isso direto. Eu marco lá uns dias e faço essa oração 3 horas. Meia-noite. Começo meia-noite. 3 horas da manhã. Levanto 6 horas da manhã. 9 horas da manhã. Meio-dia. Olha quantas orações. Meio-dia. Depois, 3 horas da tarde, 18 horas e 21 horas. São 8 orações. Aí uma vez eu fiz oração, num outro propósito do jejum de Daniel, eu fiz essa oração quando eu fui levantado, se não me falha a memória, quando eu fui levantado a diácono, eu era obreiro já, fui levantado a diácono. E eu caí nesse propósito do jejum de Daniel. Quando fui para encerrar no último dia, eu resolvi fazer 21 orações. Mas pensa, irmão, eu tinha que colocar tudo na caneta para mim fazer certinho as 21 orações. Aí eu tinha que começar de 3 em 3 horas e depois tinha que ser oração assim, a cada 1 hora ou a cada meia hora para mim completar o ciclo de 21. Ou seja, eu fiquei 2 dias a fio orando. 2 dias a fio orando. E teve cansaço, irmão. Teve cansaço, porque daí tinha horário que eu não podia dormir, eu tinha que orar naquele horário. Para fazer 21 orações. Imagine, se de 3 em 3 horas, da meia-noite até no outro dia, digamos até as 18 horas, são 8 orações. Se eu estendesse para mais, ia ser 9, antes de meia-noite. 9. Como que eu iria fazer 21 orações? Tinha que ser que 2 dias seguidos. Então veja que a oração é importante, irmão. A oração é importante, eu sou prova disso. Eu acho que você também é prova disso. A oração é importante. Então, para nós encerrar,
Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então confia nele. Amém, irmãos? Deleita-te na presença de Deus. Entrega tudo para Ele, porque Ele vai te abençoar. Tudo que desejar o teu coração, Ele vai te abençoar. Amém, irmão? Mas faça isso em oração, buscando a Ele, tendo uma intimidade com Ele, tendo um envolvimento com Cristo. Amém? Faça isso que Deus vai te abençoar. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.